Olá pessoal, tudo bem? Então, aqui falando para vocês sobre a história dos microprocessadores, ok? Nossa situação, explicando aqui de uma forma mais didática e rápida sobre o microprocessador. Aqui na situação de aprendizagem 2, atividade 2, é para você falar sobre três microprocessadores e falar sobre suas características. O professor Alan vai falar aí de todo o histórico e você escolhe qual microprocessador você pode estar falando, ok? Então vamos lá? Nós temos a primeira geração, nós chamávamos de XT 8086 ou 8088, ok? Esse aí foi um processador a ser utilizado nos primeiros microcomputadores. Microcomputadores, a gente chamava de PC, que é o Personal Computer, certo? Esse barramento interno aí tinha 16 e 8 bits. E aí tá aqui, ó, tá vendo? Ó? A80286 L9409047. E aí passamos para a segunda geração. Na segunda geração, nós tínhamos o QFP, PGA, PLCC, que era com barramento interno 16 bits. Essa é a segunda geração. Olha o tipo que era o computador aí, ó. Tá vendo aí? Então, esse barramento interno era de 16 bits. Cada um desses que eu estou falando para vocês estão com as características aqui, ó, que você pode estar anotando e colocando na situação de aprendizagem. Então, já falei para você da primeira geração. Segunda geração, agora vamos para a terceira geração. A terceira geração aí era o Intel, conhecido como 386. E aí nós falávamos que era o 80386. Introdução da memória cache L2 na placa-mãe, ok? Certo? Aí nós falávamos que era o PGA e o QFP. Esse é o de 32 bits, aí já evoluindo, né? Primeira, segunda e terceira geração. Hoje estamos aí, né, bem mais avançado. Depois tivemos aí a quarta geração, tá vendo aí? O 486, 486, 80, 486. E aí tinha o SX, DX e DX2, ok? Ele tinha um barramento de 32 bits interno e externo 32 bits, informações que está sendo solicitado lá na situação de aprendizagem 2, atividade 2. Professor Alan explicando aí como que você desenvolve e faz essa atividade. Aí ele tem aqui, ó, coprocessador aqui aritmético integrado, introdução ao cache, né? Que é memória cache. A unidade de processamento lógico aqui, que é do computador. Aí, cache L2 na placa-mãe, multiplicador de clock, multi-onboard, esse que era onboard, que a gente chamava, DX2, DX4, né? E trabalhava com PGA, ok? E aí, seguindo, nós temos aí a nossa quinta geração, que é o Intel Pentium processador. Quando tinha um Pentium, né? O Pentium clássico aí, ó, barramento 32 bits, 64 bits. Você está falando aí dessas características, aí eu pergunto para você, você sabe se o seu computador é 32 bits ou 64 bits? Depois, tá aí a pergunta para você aí, ó. Vai na curiosidade e tenta descobrir se o seu computador é 32 bits ou 64 bits. Aí esse aqui é o Pentium MMX, Pentium Overdrive, ok? E tinha um Pentium clássico. Aí nós tínhamos aí o cache L1 processador, L2 placa-mãe, né? E tinha um soquete de 7. E aí, conferindo aí o clock ó, interno dos processadores Pentium, ok? 133 MHz. Tá aqui a informação, tá vendo? Ok? E aí tinha um Pentium Pro,
com as suas características, né? Aí depois surgiu aí o Pentium, com a outra classe que a gente chama, e partiu para a sexta geração. A sexta geração, o Pentium 2, e aí a gente falava que é o Pentium 2 Celeron, né? Aí tinha o Pentium Pro, Pentium 2, né? Celeron A, né? E ele é com barramento interno de 8 bits. Aí tá as características dele aqui, ó, certo? Que é o que está pedindo na situação de aprendizagem. Aí de 512 kilobytes a 1 megabytes, né? Certo? Todas essas características aí. As comparações dos núcleos, olha aí, ó. O Pentium D, 2 núcleos, tá vendo internamente aqui, ó. Quer dizer que aquecia bem mais, né? Corel Duo, 2 núcleos montados em uma única pastilha, né? Corel Duo com 2 pastilhas, né? Com 2 núcleos montados. E aí, tá vendo aqui as características? Ok? E processador, barramento, tá vendo aqui? Processador, barramento interno, barramento externo. São informações que estão sendo solicitadas lá na situação de aprendizagem. Ok? Certo? E aí, outros fabricantes, né? Certo? E essa aqui é uma característica aí interna aí, né? Beleza? Então, o professor Alan apresentou aí os microprocessadores para vocês aí, né? Com várias gerações. Quinta e sexta geração, a gente chama de AMD, né? Barramento interno, 32 bits, 64 bits. Cache L1 processador, placa-mãe aí, ó. Soquete, no caso são 7, né? Sétima geração, aí a gente chamou de K7, né? 32 e 64 bits também. Aí o FSB-DDR chega de 200 a 400 MHz, a velocidade bem mais avançada, né? Certo? Beleza? Aqui, no caso, é a identificação aí dos Athlon e o Duron. Tá vendo a diferença aí? Aí esse aqui é o XP, né? E aí passamos aí, tá? Essa quinta, sexta, sétima geração. Esse aqui é o AMD K7 Sempron. Então, ou seja, hein? Estou falando de todas as gerações aqui para vocês e é para você escolher só 3. Mas aí, ó, tem a oitava geração, né? Certo? E aí, esse aqui é o que a gente chama AMD K8 Dual Core, núcleo duplo, né? Processador de núcleo triplo e quádruplo. Tá aqui as características deles aqui, ó, modelo, cache L2, o clock interno, a questão da velocidade, 3.600 MHz. Aí esse daqui, né, é o top, né, 64 bits. Aqui tá todo o histórico, tá vendo aqui, ó? Até o dual core. Aqui é a estrutura básica, né? Registrador do arquivo, unidade lógica aritmética, né? O inglês tem que saber o básico do inglês, né, pessoal? Então, essa aqui a gente chama de unidade lógica aritmética, esse que é o registrador de arquivo, né? Isso aqui é a parte da interface. Isso aqui é o USB, o controlador do USB, gráfico, né? Certo? Aqui é a parte do monitor, que é o mouse, né? Certo? Keyboard. E aqui, ó, nós temos aí, ó, a parte de memória, tá vendo aí, ó? Aí, esse I/O nós chamamos de input, que é entrada, e o O é output, que é saída, certo? Então, a gente fala que é o I/O. Aí, não cabe aqui ficar escrevendo input e output, aí fica I/O.
Beleza? Certo? E aí, tá aqui, tá vendo aqui também? Certo? Aí, ó, Core 1, 2, 3 e 4. Isso aqui é evolução, né? Então, o professor Alan apresentou aí todas as gerações aí de microprocessador, certo? Para você, e você pode escolher aí apenas três. Pessoal, existem vários microprocessadores aí que estão disponíveis no mercado. Escolha três. Aqui nessa situação de aprendizagem, coloca suas características. Escolha três aqui, ó. Microprocessador um, 2 e 3. Aí você vai falar do modelo, memória. A memória é 12 pron. Lembra lá do clock que eu falei? Lembra lá do I/O? I/O é input e output. Número de interrupções externas. Tem uns que tem outros que não tem lá essas características, tá? Você coloca o máximo característico que você achar lá. Os timers, que é os tempos, né? Conversor AD, a gente fala que é conversor analógico digital, tá bom? Beleza? Então, professor, aqui coloca abreviado, isso, coloca abreviado. Então, uma das coisas que a gente mais tem na parte elétrica e eletrônica é a abreviação. Então, nós que você vê aqui, ó, conversor AD analógico digital. E esse aqui, PWM, nós chamamos isso aqui, ó, M modulação, W de wide, que é tamanho, né? E o P aqui é pulso. A gente fala que é modulação largura de pulso, que é o PWM, ok? Comunicação serial e pode olhar o preço também, né? Certo? E aí você vai colocando o preço de cada um também. Beleza, galera? Legal? Então, isso aí foi a explicação da nossa situação de aprendizagem 2, sistemas digitais, situação de aprendizagem 2, atividade 2.